Olha eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês, porém hoje é exclusivamente para resolvermos alguns exercícios de romantismo, ok? Eu já gravei a aula, já está postada aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês. Então, primeiro de tudo, vão assistir a aula, que está muito completa, entender o que foi o romantismo, quais são as características do romantismo, depois vocês voltam para esse vídeo para praticar, ok? Eu vou resolver os exercícios de forma direta, mas primeiro vocês pausam o vídeo, tentem resolver sozinhos, depois escutar a explicação, ok? Então vamos ver como que esse conteúdo aparece nos vestibulares. A primeira questão que eu peguei é da FUVEST, o vestibular da USP, e ela diz o seguinte: poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Então aqui, o exercício, ele quer uma afirmação que represente muito bem a essência do romantismo. Vamos procurar nas alternativas. Letra A. Aparentemente idealista foi, na realidade, o primeiro momento do naturalismo literário. Naturalismo, pessoal, ele só vai aparecer muito tempo depois, lá no finalzinho do século XIX, ok? Sem contar que o naturalismo, ele vai valorizar a ciência, o determinismo. O romantismo é completamente o contrário disso, o oposto, né? Porque para quem assistiu a aula, sabe que o romantismo valoriza o quê? As emoções, os sentimentos, a subjetividade. Então essa aqui não tem nada a ver, tá? Alternativa B. Cultivando o passado, ok. Procurou formas de compreender e explicar o presente. Interessante. Vamos deixar isso aqui para analisar depois. Letra C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Errada. Por quê, pessoal? Isso aqui até poderia lembrar um pouquinho o arcadismo, mas o romantismo ele vai surgir justamente para romper com muitos modelos clássicos, ok? Os escritores românticos passam a defender maior liberdade de criação. Então essa alternativa ela se contradiz, por isso que está errada. Letra D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Também está errado. E o erro está aqui, ó. Opõe-se. Ok, pessoal? Na nossa aula, nós vimos exatamente o contrário. Por quê? Principalmente no Brasil, o romantismo ele fortaleceu muito o nacionalismo. A valorização da pátria é uma das marcas da primeira geração romântica, ok? Letra E. Voltado para temas nacionalistas. Tá bom. Desinteressou-se do elemento exótico. Ixi, ó. Já cagou tudo aqui, ó. Incompatível com a exaltação da pátria. Gente, na verdade, o elemento considerado exótico, ele foi muito valorizado. Lembra na nossa aula que nós vimos sobre o indígena? Que ele foi escolhido justamente porque representava aquilo que diferenciava o Brasil da Europa. Ou seja, o exotismo aqui fazia parte da construção da identidade nacional. Então a única alternativa que nos resta é a letra B. Ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa deixe nos comentários que eu respondo vocês depois. Vamos para o exercício 2, que é da Universidade Federal de Roraima. Olha lá. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira 4 tipos de romance. Indianista, olha como aparece esse termo bastante em vestibulares que eu falei na aula. Histórico, urbano e regional. Desses 4 tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, também temos aula de modernismo aqui no canal, tá? Ainda que modificados foram. Então, aqui a questão está perguntando quais tipos de romances do José de Alencar continuaram influenciando a literatura brasileira até o modernismo, né? Entre esses 4, indianista, histórico, urbano e regional, vamos analisar as alternativas. Letra A, indianista e histórico. Indianista, ok, porém o histórico, pessoal, romance histórico perdeu muita força com o passar do tempo. Então essa alternativa está errada, ok? Letra B, histórico e urbano, também está errado. Por quê? Mais uma vez, o romance histórico não teve essa continuidade tão forte, beleza? Alternativa C, urbano e regional. Perfeito. Essa é a resposta correta, tá?
Porque vamos pensar no modernismo, que a gente também estudou. Autores como Graciliano Ramos, o Jorge Amado, tá? Raquel de Queiroz, eles continuaram escrevendo romances regionalistas. Ao mesmo tempo, muitos escritores também retratam a vida nas cidades, certo? Que foram se desenvolvendo aí o romance urbano também. Ou seja, esses dois modelos, eles atravessaram diversas gerações da literatura brasileira, tá? Letra D, regional e indianista. O regional, ele realmente continua, mas agora indianista, qual que é o erro aqui? O romance indianista praticamente deixa de existir depois do romantismo. A mesma coisa para a letra E, tá? O indianismo, ele foi uma característica muito específica do romantismo, certo? Por isso que está errada essas alternativas e a nossa letra correta é a C. Fechou? Vamos para o exercício 3, que é da antiga Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ela pergunta também sobre o indianismo. Olha como que cai esse conteúdo em prova, gente. Esse termo, ele aparece demais. Por isso que é importante dar ênfase no indianismo, ok? Ele pergunta sobre o indianismo, que é um dos assuntos que é mais importante sair da primeira geração romântica. O indianismo de nossos poetas românticos é, ok? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva. O índio como elemento étnico da futura raça brasileira. Errada, tá? O romantismo ele não vai procurar retratar a realidade de forma objetiva. Objetiva, gente, pelo amor de Deus, a gente estudou e a gente sabe que romantismo é tudo idealizado. Não tem nada de objetivo no romantismo. Ok? A gente vai idealizar tudo aqui. Letra B. Um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Não faz sentido nenhum essa alternativa, tipo nada. Gente, grave perigo que o índio representava? Meu Deus do céu, os escritores românticos não enxergavam o indígena como um inimigo. Muito pelo contrário. Como que era o índio no romantismo? Forte, defensor da pátria, defensor da própria terra. Errada. Letra C. Um modelo francês seguido no Brasil. Modelo francês, gente? Uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. Gente, tô querendo chorar com esse exercício. O indianismo, gente, ele foi uma característica que foi construída justamente para valorizar aquilo que é brasileiro. Porque um dos objetivos principais do romantismo foi buscar uma identidade nacional. E aqui fala que em nada difere do modelo europeu. É coisa para rir, né? Vocês me desculpem. Mas vamos lá. Vamos analisar a letra D. Um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização, nossa, a dicção hoje tá horrível, que se instalava. Também tá errado isso aqui, gente, tá? Essa não era a preocupação principal dos romances indianistas. Vamos ver a letra E. Uma forma de apresentar o índio como motivo estético, ok. Idealização com simpatia e piedade, ok. Exaltação da bravura, ótimo. Do heroísmo, meu Deus, e de todas as qualidades morais superiores. Nossa, gente, essa aqui foi a única alternativa que eu senti prazer de ler, tá? O indígena, ele realmente aparece como um personagem forte, né? Corajoso, honesto, leal, praticamente perfeito. Percebam que isso é um exemplo claro da idealização, que é uma das principais características do romantismo. Já falei aqui várias vezes, mas vou falar até vocês cansarem, para fixar realmente na cabeça, tá? Então, o José de Alencar, ele vai fazer muito isso em quais obras? Em Iracema, tá? O Guarani, que são obras que ele vai estar mostrando aí o índio de uma forma idealizada, ok? Que ele vai transformar o índio no herói brasileiro, né? Da literatura brasileira. Fechou, pessoal? Bom, vamos resolver mais alguns exercícios aqui. De novo, FUVEST, olha só. A identificação da natureza com o sofrimento humano, a tragédia perene do amante rejeitado, o jovem andarilho condenado à vida errante em sua curta eternidade, a solidão do artista. Então pensa, gente, vamos lembrar que
no romantismo, principalmente aí na segunda geração, a gente fala muito de solidão, tá? E, enfim, a resignação e a reconciliação, ressentidas um pouco por cento. O texto acima enumera preferências temáticas e concepções existenciais dos poetas, tá? Então, antes de olhar as alternativas, vamos interpretar esse trecho. Percebem que ele fala de vários elementos que nós estudamos na nossa aula do romantismo. Primeiro, ele menciona a natureza ligada com o sofrimento humano, tá? Lembram que nós vimos que no romantismo a natureza não é apenas um cenário. Ela vai acompanhar o estado emocional do personagem. Quando o personagem está feliz, a natureza está bonita. Quando o personagem sofre, ela também transmite essa sensação. Depois ele fala aqui do amante rejeitado, tá? Então lembra que os escritores românticos gostavam de retratar amores impossíveis, paixões não correspondidas, né? Personagens que sofrem intensamente, ok? E logo em seguida, ele vai estar falando aqui da solidão do artista. Mais uma vez, isso nos lembra que a segunda geração romântica, ela foi marcada pelo quê? Pela melancolia, por um forte pessimismo, tá? Por isso que ficou conhecida como o mal do século, a segunda geração. Então, a gente só tem características do romantismo. Então, aqui, com certeza, os poetas são românticos. Fechou, pessoal? Bom, vamos lá para mais uma questão. Questão 7, também da FUVEST. Olha lá, sobre o romance indianista, de novo. Olha como aparece, gente. Sobre o romance indianista de José de Alencar, pode-se afirmar que, tá? Ele pergunta sobre o romance indianista. Esse, a gente já consegue perceber que é um dos assuntos preferidos dos vestibulares, né? Então vamos lá. Nós estudamos que o José de Alencar, ele transformou o indígena no herói brasileiro, certo? No herói nacional. Mas esse herói, ele não era retratado de forma totalmente realista. Lembrando que ele foi idealizado, tá? Ele era corajoso, honesto, leal, tudo aquilo que eu já falei. Então guardem essa última informação, ok? Olha as alternativas. Letra A. Analisa as reações psicológicas da personagem como um efeito das influências sociais. Não tá certo isso aqui, tá? Essa preocupação é muito mais característica do realismo e do naturalismo, tá? Que realismo é outra corrente literária. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois explicando realismo. Que eles vão analisar o comportamento humano de maneira objetiva. Isso não tem nada a ver com romantismo, ok? Letra B. É um composto resultante de formas originais do conto. Também está errada. Por quê? A questão não está discutindo a estrutura do romance, está discutindo as características, suas características literárias, ok? Letra C. Dá forma ao herói, certo? Amalgamando-o à vida da natureza. Perfeito, gente. Essa alternativa descreve perfeitamente o indianismo, tá? Nós vimos que o indígena aparece completamente integrado à natureza. Ele vive em harmonia com as florestas, os rios, né, os animais. Além disso, a natureza também é idealizada, porque representa a grandeza do Brasil. Por isso, herói e natureza praticamente se tornam uma coisa só. É exatamente isso que acontece, por exemplo, em Iracema, nessa obra, tá? Letra D. Representa contestação política ao domínio português. Gente, embora exista um forte nacionalismo, o objetivo principal do romance indianista não é fazer uma contestação política, tá? A preocupação maior era construir uma identidade nacional. Eu já estou falando disso 1000 anos para vocês já. Então essa aqui também está errada, ok? Letra E. Mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Totalmente o contrário, gente. O romantismo ele quis se desprender dos modelos clássicos, tá? Os escritores românticos buscavam mais liberdade de criação. Então essa alternativa aqui também está errada. Então a única coisa que nos resta é a letra C. Fechou? Viu só como certos conteúdos que a gente aprendeu, uns aparecem muito mais. Então, indianista, José de Alencar, a segunda fase romântica, ela tem uma grande influência aí nos vestibulares. Então, foca bastante na segunda geração do romantismo. Mas é importante entender o movimento como um todo, tá? Para caso aparecer outras coisas, porque pode acontecer, certo?
Eu trouxe aqui só alguns exercícios para vocês perceberem como que isso aparece nos vestibulares. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu não tenha piorado. Esse nunca é meu objetivo. Se vocês quiserem que eu faça de mais algum movimento literário que vocês acham importantes mencionar, que vocês assim têm um receio que pode cair em vestibular, é só deixar nos comentários como recomendação, que aí eu estudo, né? Porque nem sempre a gente sabe tudo, né, gente? Eu estudo, faço um vídeo pra vocês e tá tudo certo. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado por ficarem até o final e até o próximo vídeo.